poder da oração pode muito os seus efeitos. Amém? Quero pedir os irmãos. A irmã Judite não quer vir orar, né? Amém por ela, ora por ela. Ora por mim também. Amém? Então nós vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, em obra e pensamento, que o Senhor é dono da nossa vida. Senhor, o Senhor tem poder para perdoar todos os pecados. E através de nós a obra do Senhor não pode parar. Através daquilo que a gente fala, a tua obra não pode parar. Porque a tua obra é tua, Senhor, não é do homem. E por isso, nesta noite, com o Espírito Santo, vem trabalhar no coração de cada um. Senhor, traz vida para ouvir a tua palavra. Usa o teu servo nesta noite, com poder e graça, cheio da tua unção, cheio do teu poder. Espírito Santo, tu é Deus, Senhor. Tu me salvaste, me libertaste, me transformaste. E por isso, Senhor, eu não posso voltar atrás. Ainda que esteja caindo um vento, soprando o vento, caindo a tempestade, mas eu tenho que ficar de pé para dar um exemplo para aqueles que estão atrás de mim, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem me sustentado a minha família. Senhor, muito obrigado. O Senhor sustentar essa igreja que é a MEB de Olaria. Aleluia! Onde está o seu obreiro? Onde está, aleluia, aquela pessoa que ficou convidado para ouvir aleluia, para assistir esse culto nesta noite. Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreenda os demônios, a confusão no lar, repreende o espírito de confusão no meio da família. Eu te ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Ó Pai, receba a nossa oração, receba o nosso louvor. A tua serva está na frente desse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Santo Nome. Fica conosco, trabalha, Senhor, da maneira que só o Senhor sabe trabalhar, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Receba no céu a nossa oração, o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja dá um salve de palmas para Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, sou em concordância em oração com o teu servo. Deus, eu quero te entregar, Senhor, primeiramente a minha vida em tuas mãos, pedindo perdão pelas minhas falhas, pensamentos, palavras, atos. Deus, nesta hora eu te entrego nas tuas mãos a minha vida. Pai, juntamente com esta oração, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Toca, Senhor, na tua igreja. Derevaço de vai tocando nos corações, toca nas vidas. Senhor, só tu sabe como nós deitamos e levantamos nesta manhã, mas tu nos deu graça no dia de hoje, nos colocou de pé, soprou fôlego de vida sobre as nossas vidas. Mais uma vez, tu és Deus poderoso, tu és Deus fiel, operando tu, Senhor. Quem impedirá a tua obra em nossas vidas? E, Senhor, te entrego nas tuas mãos as nossas vidas hoje, ó Deus. Faz conforme tu quer, conforme é o teu desejo. Molda-nos, Senhor, cada dia mais. Faz-nos entender, Senhor, a tua vontade. Nos ensina a te obedecer, mesmo sem entender, Senhor, mas que nós viemos obedecer a sua voz. Senhor querido, firma os nossos pés na tua rocha a cada dia, Senhor. Renova a tua palavra em nossos corações todos os dias das nossas vidas, e que possamos andar nos seus caminhos, Senhor, todos os dias da nossa vida. Tu é Deus poderoso e tu é Deus fiel. Toma nossos pastores nas tuas mãos, toma nossos pastores nas tuas mãos. Visita, Senhor, agora o teu servo. Derrama a tua unção, uma unção especial nesta noite, uma
uma unção diferente, uma unção de renovo, unção, Senhor, de avivamento. Traz sabedoria cada dia, Senhor, na vida dos teus servos, para governar a tua igreja. Dá estratégia, dá sabedoria, dá ânimo, alegra os corações, renova, Senhor, as suas forças e capacita o Senhor e seus servos a cada dia. Quando tu chamou os teus servos, Senhor, tu já tinha preparado, tu já tinha separado. Ah, Deus, é uma promessa sobre as vossas vidas, e eu creio, Senhor, que está sendo realizada. Continua com eles, continua com a tua igreja, aquele que pede, que busca, Senhor. Nesta noite, ó Deus, eu apresento a ti, a tua igreja, as petições, o clamor, o desejo, os anseios, Senhor, que muitos venham aqui lançar aos teus pés. Pai, receba a nossa adoração. Senhor, nesta noite viemos adorar, Senhor, mediante as dificuldades, os problemas, a doença. Senhor, viemos te adorar. Pai querido, receba o nosso clamor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Gostaria de estar chamando a nossa missionária Ana para estar cantando o hino da harpa. Aleluia. Vamos louvar. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 212. Eu não ia cantar esse hino não, mas rapidamente, Juane está dirigindo o culto. Semana passada, no sábado passado, eu passei muito mal. E até hoje eu ainda não entendi o que aconteceu comigo. Era falta de ar, era enjoo, era tonteira. Não consegui distinguir, na verdade, o que foi que aconteceu. Mas eu passei muito mal no sábado passado. E fui fazendo as coisas em casa, parava, sentava quando dava falta de ar, parava, sentava quando dava tonteira, quando a dor aumentava muito, queimação nas costas, enfim. Aí eu sentava, parava, fui terminar 8 horas da noite de fazer as coisas em casa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Fiquei pensando, qual é o preço que a gente paga por fazer a obra, né? Aí eu pensei, não estou pagando preço nenhum, porque o preço já foi pago. Eu não estou pagando preço nenhum, porque o preço já foi pago. E a vontade de parar é muito grande, porque a luta é muito grande. A perseguição é muito grande. As palavras contrárias são muito grandes. E aí, quando eu deitei, eu abri assim, uma notificação, apareceu no Instagram. Tinha muito tempo que eu não entrava no Instagram. E eu vi o vídeo, até comentei isso com a Renata e com a Beatriz. Eu vi um vídeo no Instagram de um pastor na Nigéria que tinha acabado de enterrar 9 pessoas da sua família. E ele voltou para a igreja que estava em escombros, porque eles derrubaram toda a igreja, mataram a família inteira do pastor, menos o pastor. Acho que foi justamente só para ele sofrer, né? Ver aquilo tudo destruído e sofrer. E ele voltou para aqueles escombros, sentou no meio das pedras e começou a adorar ao Senhor. E eu chorei muito. E aí me veio esse louvor, esse hino da harpa, porque aqui a gente incentiva os guerreiros a se prepararem para a guerra. Mas será que nós estamos preparados para essa guerra? Qualquer dor faz a gente pensar em parar. Qualquer tonteira faz a gente pensar em parar. Qualquer seta maligna faz a gente pensar em parar. E aquele pastor, depois de ter enterrado 9 pessoas da sua família, voltou, sentou nos escombros da igreja que tinha sido destruída e começou a adorar e a louvar a Deus. Nós não passamos por isso aqui no Brasil. E ainda assim nós pensamos em parar. E eu quero te incentivar com esse louvor, com esse hino da harpa, a se preparar para essa grande luta.
porque Jesus é o nosso capitão. E avante Ele nos levará, amém? Vamos louvar? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Aleluia. Marcha impoluta, certa. A vitória é nossa. Aleluia. Oh, glória. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero, com Cristo eu vou. Ou se travar no lance imprevisto, na frente, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai. Dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama. Quem está à disposição do Senhor para vires pelejar ao lado do Senhor? Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero, com Cristo eu vou. Mas se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde o meu Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são tão poucos. Mas eu me coloco à disposição, e você? Aleluia. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso. Mas eu vou com Jesus Cristo. Aleluia. Onde a luta, um lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se
Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de estar chamando o nosso irmão Vitor para dar a palavra introdutória, amém? Amém. Graça e paz, igreja. Salmos 122, abram suas Bíblias, por favor. Salmo 122. Para quem não sabe, fica no livro de Salmo. Brincadeira, gente. Amém? Amém? Amém. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que a gente realmente está se alegrando em ir à casa do Senhor? Será que a gente de fato, a gente almeja estar na casa do Senhor? Será que quando a gente chega aqui, a gente está dando espaços dentro da casa do Senhor para estar alegre com os irmãos? Será que a gente está de fato alegre uns com os outros por estar na presença, ou está deixando as distrações, não só lá fora, mas aqui dentro também nos distrair? Eu ultimamente tenho pensado bastante sobre as questões das distrações da vida. Tenho pensado sobre como era a vida nos anos 90, nos anos 2000. Para quem não sabe, eu nasci em 93, fiz 33 anos esse mês. E peguei toda essa mudança tecnológica que a gente vê hoje, passei por muita transação de tecnologia, desde a era analógica, e eu sei que muitos aqui viveram a era analógica há muitos e muitos tempos, e a gente tem aquela impressão de que a gente era um pouquinho mais feliz, porque a gente não tinha tanto digital na nossa vida. E hoje em dia a gente está tão distraído com tanta coisa que a gente acaba trazendo até essas distrações para dentro da casa do Senhor. Quantas vezes você no seu telefone, você já se pegou vendo a foto daquele culto de quinta-feira que você tirou despretensiosamente, podendo ter se alegrado, orado, estado na presença de Deus de fato, e você estava tirando foto, mexendo no telefone, vendo uma coisa que podia ter sido vista em outro momento? Quantas vezes a gente já não se pegou nesse momento? Eu, às vezes, também, podendo ver alguma outra coisa e não me alegrei por estar na casa do Senhor, porque eu me distraí mexendo no telefone, vendo uma notificação no relógio. Será que a gente, de fato, quando chega aqui, a gente está se alegrando de estar na presença do Senhor? Era tão legal, cara, a gente chegar, se reunir sem aquela distração que a gente tinha. Hoje em dia eu vejo tantas vezes a gente sacando o telefone, tirando foto. E isso na minha profissão, a gente nunca viajou tanto quanto o século 21, quanto a era dos anos 2010 para frente. E a gente não viaja, na verdade a gente está seguindo tendências. E é isso que eu quero trazer para vocês. Na minha profissão, as pessoas elas não estão mais aproveitando as viagens. Elas só estão tirando fotos. E elas não veem nem essas fotos direito quando chegam, ao invés de aproveitar o momento, ver aquele momento. Então, quando a gente estiver na casa do Senhor, vamos viver na casa do Senhor, vamos nos alegrar de fato na casa do Senhor, porque isso é importante para a nossa espiritualidade. Não deixar as distrações da vida trazer aqui dentro e nos afastar de Deus dentro da casa de Deus. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu gostaria de estar chamando a missionária Márcia e a missionária Renata para que nós possamos fazer o momento do clamor.
logo, missionária Renata. Soldado no quartel quer o quê? Não ouvi. Soldado no quartel quer o quê? Então venha trabalhar. Paz do Senhor, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e glória, Deus amado, Deus todo-poderoso, a tua igreja nessa noite te clama, Pai. Senhor, que o Senhor venha renovar, Pai querido, teu povo. Pai querido, derrama a tua unção. Senhor amado, nós estamos na tua casa, porque nós amamos estar na tua presença. Oh, na branda subcantar na banda rácio. Senhor amado, faça um mover nessa noite, um mover de cura, um mover de restauração. Senhor, é um culto, Senhor amado, denominado culto de missões. Queremos te clamar, meu Senhor, por pessoas, Senhor, moradores de rua. Nós queremos clamar nessa noite, Pai querido, pelo prostíbulo, pessoas que não têm força para sair, pelo alcoólatra, usuário de droga. Deus, Senhor amado, Pai, visita nessa hora, liberta, salva, transforma, faz uma grande obra, meu Senhor da glória. Só tu pode restaurar, só tu pode salvar, Pai querido, em nome de Jesus. Oh, na branda subianda na xanabanda raça. Bom é sentir a tua presença, bom é sentir o teu mover, que haja cura nessa noite. Oh, na branda subianda arábia, há pessoas aqui dentro precisando de um acha, Pai querido, neste momento. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Movimenta, Pai querido, que está parado, restaura nessa noite. Oh, Espírito Santo, oh, na branda subcanta na banda cantarápia. Pai querido, Deus eterno, Pai querido, trabalha, peleja nessa noite. Pai querido, queremos te entregar o ministério dessa igreja. Pai querido, toma o bispo Emerson nas tuas mãos, a pastora Damares. Pai querido, toma todo o corpo da tua igreja, toda a comitiva, toma a onda que está de frente, Pai querido, neste trabalho missionário. Toma toda a sua equipe da saúde, guarda, restaura, movimenta as águas, abre porta. Oh, na branda subianda arábia, tu prometeu na tua palavra, diz que o Senhor passará com teu povo, seja no fogo, seja pelas águas, seja pelo rio. Oh Deus, aleluia. Oh, na branda subianda na banda raça, toma o teu povo nas tuas mãos. Senhor, faça uma grande obra poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu também oração cada tua serva neste lugar, Senhor. Quero, Senhor, te orar nesta noite, Pai, pedindo pela tua casa, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Se eu possa de encontro agora a necessidade dos teus filhos, Senhor amado. Senhor, só tu sabe como eles entraram por essas portas nesta noite. Pai amado, apresentando diante de ti as suas causas, meu Senhor. Que o Senhor possa ir, meu Pai amado, de encontro, meu Pai, a necessidade dos teus filhos, Senhor. Olha, Deus amado, Deus bendito, toma os enfermos da tua casa nas tuas mãos, Senhor. Aqueles, meu Senhor amado, Deus querido, que precisa de uma cura, que precisa de um toque, meu Senhor amado, da tua parte. Visita na noite deste dia, meu Senhor da glória. Olha, Senhor, apresenta todos os departamentos da tua casa nas tuas mãos, meu Senhor amado, do alto, Senhor amado, do altar até a portaria. Visita cada um nesta hora, meu Deus querido. Olha, meu Senhor, os projetos da tua casa, Senhor. Os projetos ao qual nós colocamos diante da tua presença agora, Senhor amado. Cada departamento, cada congresso, meu Senhor amado, que ainda vai se realizar, nós já colocamos nas tuas mãos.
E pedimos, meu Senhor, direção do teu Espírito para fazer o melhor para a tua obra. Olha, Deus amado, toma, Senhor amado, esse culto de missão na tua mão. Visita, meu Senhor amado, a casa de recuperação. Visita os projetos, meu Senhor amado, que essa obra, Senhor, cuida com amor, com zelo. Meu Pai, visita nesta hora. Deus, eu te entrego todas as comunidades, meu Senhor amado, nas tuas mãos. Pai, entra, Senhor, nas vielas. Entra, meu Senhor amado, nas lares. Meu Senhor, tu tem visto como adversário, meu Pai amado, tem feito no meio da comunidade. Mas nós entregamos nas tuas mãos nesta hora, Senhor. Todo espírito de morte caia por terra, Senhor. Todo espírito contrário, meu Senhor amado, para ter retirada. E o teu nome venha ser glorificado em nosso meio, ó Deus amado, Deus querido. Pai, toma o culto desta noite nas tuas mãos. Toma, meu Senhor, tudo que vai ser feito e já está sendo feito para a glória do teu nome. Tudo isso, meu Senhor, é para te exaltar. É para o Senhor, Pai. Nós estamos aqui somente como vasos, Senhor, nas tuas mãos. Senhor amado, toma o primeiro lugar. A casa é tua, os vasos são seus. Trabalha conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Esta oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorá-lo? Quantos vieram aqui para adorá-lo? Levanta a sua mão aí e glorifica ao Senhor Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia, vamos louvá-lo e engrandecê-lo nesta noite. Declarar que Ele é bom em todo tempo. Não perca essa oportunidade, como aqui já foi falado pela nossa irmã Ana. Desfrute desse privilégio que é ter o direito de cultuar, sabe, a liberdade de você poder servir ao Senhor com toda a sua alma. Vamos adorá-lo. Com alegria. Vamos com as palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Diga, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Diga, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Dura para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te adorarei, meu Senhor, por tudo que és, por tudo que tu és. Te adorarei com alegria. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra dura para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, eu te adorarei por tudo que és, por tudo te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és.
te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é. Como é bom desfrutar da bondade de Deus todos os dias. Aleluia. Quão bom tu és, Jesus. O teu amor, Senhor, não há barreira, não há mentira, não há limitações. Ele ultrapassa. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga isso. Antes de eu respirar, sopraste em mim. Diga, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos declarar sobre esse amor. Oh, impressionante, bem baixinho, e ousado amor de Deus. Oh, 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim, por sua graça e misericórdia, Ele seguiu o plano perfeito do Senhor. Ousado amor de Deus. E hoje podemos desfrutar desse amor. Oh, é dia após dia que podemos ver a mão do Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Pra quê? Pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz para as sombras. Ele escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha,
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, por amor, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz, traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, Infinito amor de Deus. Oh, me deixar 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. oh, impressionante. Declare isso. E ousado amor de Deus. Oh, que deixas Isso. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Você consegue ter noção Oh, desse amor de Deus? infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. A ti somos gratos, Pai, pelo teu cuidado conosco. Oh, Deus, louvado seja o teu nome. Quem dá a última palavra ao teu respeito não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da tua história. Tudo já foi escrito pelo Senhor, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virar do alto. Não perca a fé. Consegue enxergar o amor de Deus aí? Nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você procura ter, e mesmo que não encontre, é Deus que faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Diga um socorro. O socorro virá do alto. Não perca a fé. Deus está do teu lado. Nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te
e faz o milagre acontecer. Quando o recurso você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o tiro. Amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A palavra dele, a última palavra dele, Aleluia. a última palavra dele, só ele tem. Declare isso, A vocês. última palavra é dele. Diga, A última palavra é dele. então não vou me turbar com o que eu ouço por aí fora. Eu tenho a garantia de que Ele é o Deus que dá a última palavra. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. Aleluia. Lázaro já estava morto. Oh Deus. E quem vê de longe pensa assim: já terminou, já acabou. Deus poderia ser capaz de prever e chegar lá naquele momento exato. Mas Ele ainda esperou para terminar a sua missão até chegar lá. Para que a gente entenda, não é no nosso tempo, não é no nosso momento, não é na nossa hora. E pensamos, fui deixado para trás, fui abandonado, estou sozinho, já se esgotaram as forças. Mas o mestre não perde um controle de uma situação. Foi só ele chegar naquele sepulcro e ele disse: Lázaro, vem para fora. E não importa se houve dia de atraso, não importa se foi sonho frustrado, pensei que fosse naquele momento. O que importa é que a vontade dele é soberana. E quando ele diz sim, não há quem possa dizer não, porque a última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem, só ele tem todo o poder. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. Descansa o teu coração, pois o mestre, ele está cuidando de tudo. Assim como ele fez lá, ele ainda faz hoje no nosso meio. Às vezes possamos pensar que tudo está perdido, mas ele é o Deus que dá o escape. Ele é o Deus que dá o livramento. Ele traz vida a tudo aquilo que parece estar perdido. Só para mostrar que a última palavra é dele. Podem te dizer o quanto quiserem aí fora, já morreu, já está perdida essa situação, mas eu tenho paz, porque ela excede todo entendimento humano. E creio naquilo que o meu Deus diz. E se Ele disse sim, eu sei
sei que eu vou viver. Só Ele tem todo o poder. Para fechar, declare a última palavra é dele. A última palavra é dele. Só Ele tem todo o poder. Te louvamos, Jesus. Te louvamos. Aleluia. Nesse momento eu gostaria de estar chamando a nossa irmã Beatriz, que vai estar fazendo o ofertório. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Bom, irmãos, gostaria de trazer uma reflexão aqui para um momento do ofertório. Enquanto isso, eu vou pedir para os irmãos entregarem o envelope, por favor. Então, eu vou ler rapidamente aqui uma palavra que está lá em Atos 20, 35, que diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então essa palavra aqui, ela nos mostra como é importante a gente ter alegria em dar, porque a gente gosta muito de receber, mas é muito importante que a gente cultive também a alegria no dar. Então, quando você coloca a sua oferta dentro desse envelope, mesmo que ela seja pequenininha, e você acha que ela não vai fazer nenhuma diferença, você está dando para a casa do Senhor. E essa casa aqui é uma casa que abençoa você e abençoa outros também. Então, todos nós nos alegramos quando a gente pode participar, né, e contribuir, ajudar na casa do Senhor. Nesse contexto também de alegria em dar e ajudar o próximo, a gente tem o nosso carnezinho missionário. A gente está no culto de missões. Então, com esse carnê missionário, dando um pouquinho, você já consegue ajudar também os missionários que estão fazendo essa obra tão linda, que às vezes a gente não consegue fazer, não pode fazer ou não quer fazer, né? Muitas vezes eles estão longe de suas famílias, passando por dificuldade, se sentindo sozinhos e precisando da nossa ajuda. Então, se você quiser sentir no coração de fazer parte e ajudar nessa missão, às vezes você não pode fazer a missão, mas pode ajudar quem está lá fazendo. Então, se você não tem um carnê missionário, é só falar com algum de nós do Ministério de Missões. A gente pode estar dando para você também poder contribuir nessa obra. E aí eu lembro também que dia 22 a gente vai estar visitando a Casa de Recuperação, que a nossa igreja apoia, lá em Nova Iguaçu. Então, a gente está arrecadando alimentos, qualquer tipo de alimento. Se você puder trazer até o dia 22 para a igreja, para a gente poder encher a mala do carro e levar, tá abençoando a vida deles também. Eles precisam muito da nossa ajuda e eles contam com isso. Então, eu conto também com a ajuda da igreja nesse sentido. Bom, então... Então, vou pedir... Vamos orar primeiro, né, pelas ofertas. Então, gostaria de chamar a Ana, a missionária Ana, e o pastor Pedro para estar aqui na frente, por favor, ungindo. Enquanto isso, vamos orar pelas ofertas. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por podermos estar na sua casa mais essa noite. Obrigada por ter nos guiado até aqui, nos trazido bem em segurança. E obrigado, meu Pai, por nos dar condição de poder estar contribuindo com a sua casa, contribuindo com os nossos irmãos. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, meu Pai, a cada dia, a alegria em dar, a alegria ao ajudar o próximo, meu Deus. E que nós possamos ter essa sensibilidade de que nós precisamos ser bênção também na vida dos outros. Em nome de Jesus é o que eu te peço, desde já te agradeço. Amém.
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Diga isso. Eu quero Te adorar. A figueira não floresça, Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me Faltar. E a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Quantos podem dizer, e ainda que eu não mereça, Ele permaneces assim. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga. A minha oferta eu ofereço. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tudo é teu. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. quero me alegrar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Porque eu tenho uma certeza que a vitória mesmo vem. que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. Amém, amém, aleluia. Irmãos, nesse momento, eu gostaria de estar chamando as crianças aqui à frente. Todas as nossas criancinhas. Aqueles que deixam o nosso culto mais alegre. Que eles brincam bastante, né? Falam bastante. Traz o menino aqui, Lívia.
Vambora. Irmãos, na nossa reunião de missões, o Senhor nos despertou para estar orando pelas nossas crianças. Acredito que a nossa igreja precisa voltar a estar orando pelas nossas crianças. Eu lembro que quando eu era criança, eu adorava vir aqui na frente. Não aqui, né, irmão? Obviamente. Mas eu adorava. E eu lembro exatamente de tudo que eu aprendi dentro da igreja quando eu era menor. E é o que me faz, é o combustível que me faz estar aqui hoje. A gente olha para eles e a gente vê a força que eu com 25 anos já não tenho mais. Já confesso. Imagine os irmãos que já são mais velhos do que eu. Mas eu cresci ouvindo que eles são o futuro de amanhã. Mas eu me arrisco em dizer que eles são o futuro de hoje. Porque se a gente não plantar hoje, o amanhã, a gente não sabe como vai ser. Então, eu peço que os irmãos estejam orando por essas crianças. Estejam orando não somente por essas que estão aqui, mas por aquelas também que ainda não chegaram aqui. E aquelas que ainda estão para vir. Assim como o Rafinha e a Carol que tiveram o Pedrinho, a Manuzinha e tantas outras crianças que nós temos aqui, o Emanuel, enfim, irmãos. Eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou ficar. Mas eu peço o diácono André que esteja aqui orando, ungindo essas crianças, intercedendo por elas, porque a gente sabe que o inimigo tem investido muito, irmão, muito nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, na nossa juventude, porque sabe o potencial que nós temos, sabe aquilo que o Senhor confiou a nós, os projetos, os sonhos, porque aqui eles pensam em ser um monte de coisa, irmão. E Satanás gosta de pegar eles assim, envolver eles com a tecnologia, envolver eles com as músicas do século, envolver eles com as brincadeiras do século, enfim. E nós estamos aqui com o papel de igreja para estar intercedendo por eles. Peço que vocês estendam as suas mãos. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós estamos entregando, Senhor, a vida dessas crianças, Senhor, nas suas mãos. Senhor Jesus, não só dessas, Senhor, mas aqui também pertencem a essa casa, Senhor, mas por algum motivo não estão aqui presentes. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor desde já as guarde, Senhor, para que o Senhor as cubra, Senhor, com o teu poder e com a tua glória, com a sua justiça e com a sua proteção, Senhor. Porque, Pai, o inimigo por muito tempo, Senhor, e hoje mais do que nunca, Senhor, tem tentado, Senhor, influenciar e roubar a inocência das nossas crianças, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja, Senhor, e pelo poder e autoridade concedida por Ti, Jesus, nós pedimos, Senhor, protege a mente das nossas crianças, Senhor. Guarde, Senhor, e preserve a inocência das nossas crianças, Jesus. Pai, que toda e qualquer fonte de doutrina, todo e qualquer levante, Senhor, toda e qualquer intenção maligna, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus e pela sua igreja, nós decretamos falência hoje, na autoridade do nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, as nossas crianças vão ser prósperas, as nossas crianças serão benditas, as nossas crianças, Senhor, não entrarão para o tráfico, as nossas crianças não se serão prostitutas, Senhor. Nossas meninas serão mães, serão mulheres e homens de Deus. Em nome de Jesus, os nossos meninos serão abençoados, Pai. Os nossos meninos serão profissionais, Senhor. Serão pais de família, serão homens de honra. As nossas meninas serão valorizadas, serão mulheres de honra, Senhor Jesus. Pai, mas desde já nós te pedimos, guarda as nossas crianças, Senhor Jesus, e agora não só por essas, mas pelas demais, Senhor. Senhor, das que estão no mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, resgate as nossas crianças, Senhor. Resgate as crianças do Brasil, Senhor. Resgate, Senhor, as crianças que estão órfãs. Resgate, Senhor, as crianças, Senhor, que porventura passaram por algum tipo de abuso, por algum tipo de trauma, Senhor Jesus. Resgata, atrai o coração dessas crianças, Senhor Jesus, que dos nossos filhos, Senhor, eles não venham passar por isso, Senhor Jesus. Concede graça, Senhor, a esses pais, a essas mães, Senhor,
Senhor, a educarem, Senhor, na tua sabedoria, no teu conhecimento, Senhor Jesus, nas tuas doutrinas, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te suplico, Senhor, que as nossas crianças, desde já, Senhor, desde agora, Senhor, dessa idade, que elas venham ter um olhar atraído pelo seu amor, para que, Senhor, quando elas cresçam, elas não se atraem pelo mundo, Senhor, elas não venham se atrair, Jesus, pelas paixões terrenas. Senhor, firma o coração das nossas crianças no teu altar, Senhor. Dê, Senhor, a elas o desejo de te servir, o desejo de pertencer à sua igreja, o desejo, Senhor, que os pais são incapazes de criar nelas, Senhor. Mas, Pai, que através do exemplo deles, Senhor, eles venham seguir os teus caminhos, Senhor. E, Pai, aproveitando o ensejo para orar pelos pais, Senhor, que os pais, eles venham receber hoje sabedoria direto do seu altar, Jesus, para poder guiar e ensinar essas crianças, porque, Senhor, delas é o reino, de quem é como elas, Senhor. Então, Pai, que nós, enquanto tios, tias, pais e mães, amigos e amigas, Senhor, primos e primas, que são mais velhos que essas crianças, Senhor, nós sejamos exemplo para elas, exemplos de amor, exemplos de cuidado, exemplos de servidão e devoção a Ti. Esse é o meu pedido e a minha súplica em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria chamar o nosso irmão Adriano, porque ele vai ser o nosso preletor toda noite. Já queria aproveitar o ensejo para orar por ele. Já vamos estender as mãos para o nosso irmão. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e querido Senhor, eu quero te entregar a vida do nosso irmão Adriano, Senhor, que está responsável, Senhor, de trazer a sua palavra para nós, Senhor. Senhor Jesus, que ele venha ser uma boca sua nessa terra, Senhor. Que ele venha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ser um profeta, Jesus. E venha falar aquilo que o Senhor tem dito aí em cima, Senhor, para nós através da sua palavra, Senhor. Que não venha ser ele, Senhor, e que não venha ser a teologia que teu filho estudou, mas que venha ser o teu Espírito, Senhor, nos guiando e nos direcionando, Jesus. Sendo em exortação, sendo em edificação, sendo em consolação, Jesus. Esse é o nosso pedido e a nossa súplica, Jesus. Desde já também peço para que o Senhor cubra os deles, Senhor Jesus. Cubra a casa dele, cubra, Senhor, a noiva dele, Senhor, em nome de Jesus. Seja com teu filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Me encontro muito feliz, primeiramente, por estar ministrando na minha casa e principalmente pelo convite. Quero agradecer a irmã Ana que fez o convite para a gente. Ana Evangelista, não é verdade? Quero te agradecer pelo convite. Obrigado pela confiança na gente também. E me encontro bastante feliz. E hoje, a minha felicidade é ainda maior, porque tem uma presença aqui que é muito especial, que saiu lá da Pavuna para vir aqui para poder me contemplar, que é a minha noiva, que está lá assim. Para quem não conhece, fala assim, meu amor. Fala assim com a mão, isso. Entendeu? Hoje não é teu aniversário, mas você está de parabéns, que você está linda. Ela vem me perguntando, tu vai me apresentar? Eu falei, eu vou te apresentar, eu vou falar de você. Ela veio nervosa, mas eu disse que eu ia falar, amém? Abram suas Bíblias comigo em Mateus, do seu capítulo 14, do seu verso 22. Mateus 14, do seu capítulo, quer dizer, Mateus 14, do seu verso 22. Amém? Texto bastante conhecido, nós já conhecemos, sabemos dele. Mateus 14, 22. Eu vou ler para a gente poder ganhar tempo. Está escrito assim: logo em seguida, Jesus insistiu que seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até ele caminhando por cima das águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenha medo, coragem,
sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, ou homem de pequena fé, disse ele, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho, pode se assentar. Senhor, em nome de Jesus nós queremos te engrandecer e te louvar, primeiramente por o Senhor permitir nós chegarmos até aqui. E sei que o Senhor permitiu nós chegarmos até aqui porque existe uma mensagem, existe uma palavra que o Senhor deseja compartilhar com a gente. Mas sabemos que às vezes, distração da vida, o inimigo traz algumas coisas para tentar bagunçar o nosso intelecto, o nosso pensamento. Porém, Senhor, quebra e derruba todas essas barreiras que tentam se levantar para que a nossa mente não entenda, para que o nosso coração se disturbe, para que a nossa mente fique preocupada, não. Mas que nesse momento o Teu Santo Espírito possa trabalhar e possa fazer que a gente venha estar atento ao que o Senhor vai dizer, e que o nosso coração abra agora a porta para as sementes que vão entrar, que nós podemos sair daqui impactados pela Tua glória, que nós podemos sair daqui diferentes da forma que entramos. Então ministra sobre nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, esse aqui é um texto muito conhecido. Essa aqui é a segunda tempestade que os discípulos enfrentam com Jesus. Porém, Jesus está numa posição diferente, pois aqui Jesus não está dormindo na proa do barco, Jesus está por cima das águas. Mas antes da gente começar a destrinchar esse texto, tem uma coisa que é importante da gente poder reparar aqui, é que Jesus tinha problema em relação às pessoas terem uma fé pequena. Isso incomodava Jesus. Se você perceber no livro de Mateus, ele discorre por diversas vezes, chamando tanta multidão como discípulos de homens de pequena fé. Era uma coisa que incomodava Jesus. Jesus não se sentia bem com isso, e diversas vezes seu discurso prosseguia para esse lado, até porque a fé é uma coisa muito importante. Hebreus, seu capítulo 11, vai dizer que sem fé é impossível agradar a quem? Agradar a Deus. Então, ainda que você faça muitas coisas, se você não tiver fé, todas as tuas obras são anuladas. E se você parar para poder perceber, em Efésios capítulo 2, do seu verso 8, vai dizer que vós sois salvos pela graça, em mediante ao que? A fé, ao qual ninguém vem por obras para que ninguém se glorie. Então você percebe que também a fé faz parte disso. E se você olhar em Romanos, seu capítulo 4, você vai ver Paulo dizendo que nós não somos justificados pelas obras que fazemos, mas somos justificados pela fé, pois Abraão creu e foi considerado justo. Então você vê que a fé ela vai discorrer por muito tempo sobre a nossa vida cristã, tanto na salvação, quanto na justificação e quanto nas nossas obras. Então peraí, esse é um assunto importante. Então você vai ver diversas vezes Jesus discorrendo por esse assunto. Quando Jesus vai na encosta do monte, a primeira pregação que Jesus fala para a multidão, ele fala para vocês: não se preocupam o que vão comer ou o que vão beber. Observe os lírios do campo, eles não trabalham, mas o Pai os veste. Então por que não vai acontecer com vocês, homens de pequena fé? Primeira vez Jesus fala sobre isso. Na segunda tempestade, quando Jesus acordam Jesus e fala: Senhor, será que não perece? Será que o Senhor não vê que nós vamos perecer? Ele nos pergunta: por que estão nervosos, homens de pequena fé? E quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, os discípulos ficam perguntando: será que ele está falando de pão? E ele fala para você: e você não entende o que eu falo? Homens de pequena fé. Então, mais uma vez, o problema aqui é a mesma coisa, é uma pequena fé. Então isso incomoda Jesus, isso mexe com Jesus. Não é algo que dá para aconselhar, não é algo que dá para ficar tranquilo. Isso mexia com Jesus. Jesus não gostava, e era uma coisa perceptível. E agora você vai ver uma coisa e vai me perguntar: Adriano, qual é o problema de ter uma pequena fé, sendo que o próprio reino de Deus foi comparado a uma semente de mostarda, que é algo pequeno? O próprio reino de Deus foi comparado a uma pérola, que é algo pequeno. O próprio reino de Deus foi comparado a um fermento, que são coisas microscópicas. Então qual é o problema? Foi o próprio Jesus que pareceu isso. Mas se você perceber, o reino de Deus tem coisas que são progressivas e nunca estataladas.
O problema é que você percebe que a semente de mostarda é a menor semente quando está no seu estado inicial, mas quando ela cresce, ela é a maior de todas as hortiças. O semento ele é microscópico no momento que você coloca ele na massa, mas quando ele cresce, ele faz a massa ficar grande. Você vai perceber que o homem que acha uma pérola, ele só tinha aquilo no início, mas quando ele vende, ele ganha todo o campo. Então Deus está dizendo, tudo que está no reino de Deus é progressivo e nunca fica parado. O problema é que nós estamos até aqui, caminhamos até hoje, progredindo, mas o problema é que a nossa fé continua no mesmo lugar. Isso incomoda Jesus. Ele está dizendo, eu não me importo do início que começa, mas o problema é que passa tempestade, passa as coisas e a fé continua no mesmo lugar. Por a semente é pequena no início, mas quando cresce, se torna maior de todas as hortiças. Então ele está dizendo, o problema não é como você começa, o problema é que até hoje a sua fé continua no mesmo lugar. Então Jesus não está preocupado com a forma que você começa. O problema é que passa ano, entra ano, e a nossa fé continua no mesmo lugar, no mesmo estágio. Sendo que no reino as cores são progressivas, são avantes, as cores crescem. Só que você percebe que é uma dificuldade. E se você olhar, são diversas vezes cores que se repetem. Jesus repete 2 vezes a multiplicação de pães. Por quê? Porque as 2 vezes o problema está na mesma coisa. Eles não têm fé para acreditar que Jesus era suficiente para poder prover. As 2 vezes. Você vai ver que vai se repetir tempestade 2 vezes. Porque nas 2 vezes o problema é o mesmo. Então se na tua vida tem acontecido cenários que é a mesma coisa, você tem que parar para poder perceber, cara, alguma coisa está diferente com a minha fé. Se toda hora, se todos os motivos e todas as vezes somos provados pelas mesmas coisas, é porque estamos com a fé instalada no mesmo lugar. Porque você vai ver, pastora, tem que ser necessário repetir 2 vezes o mesmo milagre e 2 vezes a mesma tempestade para tratar um problema só. Porque não adianta, nem que Deus tenha que você passar pelo processo 15 vezes, mas por enquanto que você não aprender, o cenário vai continuar o mesmo na sua vida. Nem que for necessário passar 10, 20 vezes, por enquanto que Jesus não tratar a tua fé, Ele não te tira daí. E nós temos que parar para poder fazer uma autoanálise. Por que minha vida continua sempre no mesmo lugar? Por que tudo no meu ministério continua no mesmo lugar? Porque nada avança. Sendo que o problema nunca vai ser em Jesus. O problema é que a gente tem que fazer uma autoanálise em como está a gente mesmo. Você percebe, pastora? Ele despede os discípulos para irem para uma multidão, mas Jesus está lá orando. Porque Jesus sabe, eu não posso ir lá e impedir o que o Pai vai fazer, mas eu posso rogar para que a fé deles não se desfaleça. Então você percebe que ainda que Deus não impeça alguns acidentes de acontecer na nossa vida, mas Ele ora para que a nossa fé não desfaleça. Então o problema que eu quero dizer para você hoje, talvez você hoje pode estar passando por qualquer tipo de tempestade, pode estar passando por qualquer tipo de problema. Eu quero dizer, existe um Deus no céu, um Jesus que veio aqui embaixo, morreu na cruz do Calvário, liberou justificação para você, e Ele está intercedendo por você, para que a sua fé não se desfaleça. Ele está dizendo, eu não vou impedir a tempestade, mas existe um joelho dobrado, para que a tempestade não engolisse os discípulos. Que engraçado, na primeira ele ora, na primeira ele está dormindo, e na segunda ele está no monte, orando para quem está no meio da tempestade. Porque Jesus sabe, é problema, mas sem isso que seja problema, precisa ser tratado. Tem uma hora que Jesus pega Pedro e fala assim, Pedro, o diabo pediu para você andar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ele está dizendo para ele, eu não vou impedir que aconteça, vai acontecer, mas eu roguei para que a tua fé não se desfaleça. Então ainda que você esteja passando por qualquer tipo de cenário, de tempestade, de situação, existe um Deus que dá do teu lado, orando e seguindo contigo, para que a tua fé não pare, para que a tua família continue, para que você avance. Só que existe uma questão, com uma fé pequena, não tem como ver o sobrenatural. Quantas vezes a gente vai ver pastores dizendo,
vai em paz, porque a tua fé te salvou. Só que o problema é que hoje nós vemos Deus tendo mais problema com o cristão em relação à fé do que lá fora. Você percebe Jonas, Deus tem que passar mais tempo convencendo Jonas aí do que a cidade se arrepender. Deus tem mais problema com o crente do que muitas vezes com quem está lá fora. Deus passa mais tempo convencendo a gente do que tem que convencer alguém lá fora. Porque para ele se converter, bastou um dia de mensagem. Jonas teve que ser engolido pelo peixe. Tem que ficar 3 dias lá embaixo. Tem que ficar um dia desmaiado. Mas por enquanto que Deus não tratou aquela fé, Deus não tirou Jonas daquele vento. E vai acontecer a mesma coisa com a gente. Por enquanto que Deus não tratar na minha e na tua, e essa fé não sair do lugar, Deus vai deixar a gente na mesma tempestade, no mesmo vento, na mesma situação, até que a gente possa prosseguir para algo maior. E você percebe quantas vezes os fariseus chegavam e falavam assim: Jesus, dá aí um sinal. Jesus falou: eu não vou te dar outro sinal, não sei o que, do profeta Jonas, porque não existe outro tratamento a não ser tormento e tribulação para quem não tem uma fé progressiva. Você lembra do que Tiago vai falar? Se quem tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, mas peça com o quê? Com fé. Pois não pense que alcançará alguma coisa do Senhor, tendo o coração endurecido e a mente inconstante. Então não tem nada que você alcance de Deus tendo essa mesma fé estatalada que muitas vezes a gente tem, parada. O problema é que a gente olha aqui no papel e consegue acreditar, mas quando chega na nossa vida, a gente não consegue ver. Você olha a situação, os discípulos olham e gritam: é um fantasma. A primeira vez eles batem em Jesus e falam: será que não te perece? Será que o Senhor não se preocupa que a gente está perecendo? Então você vê, não importa a posição que Jesus ocupe, se é no meio das águas ou se é dentro do barco, a gente sempre tem uma visão distorcida de Jesus quando a gente está no problema. Sempre tem. Você nunca enxerga Cristo como teu Salvador no momento que as coisas estão ruins, não. A primeira coisa que a gente pergunta é: se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Se Deus realmente fosse na minha vida, a minha vida não estava do jeito que está hoje. Se Deus realmente estivesse caminhando comigo, prosseguindo comigo, a minha vida não estaria aqui. E você não percebe que Cristo é o Messias por causa disso. Olha a pergunta que os discípulos fazem na primeira tempestade: quem é esse até que o vento e o mar lhes obedecem? Eles caminham com uma pessoa que eles não tinham nem noção do que era na primeira vez. Mas quando acontece a tempestade aqui, os discípulos, quando voltam para o barco, eles declaram: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. E é uma informação que Jesus escondia das pessoas. Quando os demônios queriam falar de Jesus, ele os repreendia. Quando as pessoas queriam declarar que era Jesus, ele os guardava. Jesus não queria que qualquer um conhecesse quem era ele. E olha o que ele vai dizer: Senhor, eu agradeço por o Senhor escondeste isso dos homens, pois ninguém pode conhecer ao Filho se não for ao Pai que revelaste, e ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho que o revele. Então perceba, são duas pessoas que têm essa revelação. E daqui a pouco vai chegar Mateus capítulo 16, e Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então uma revelação que estava guardada em 2, Deus pega e distribui para mais um, porque a fé está diferente. Então uma informação que era guardada desde o início do momento, onde só 2 pessoas sabiam, Deus libera para Pedro. Por quê? Porque a sua fé amadureceu. Então tem tanta coisa que Deus quer revelar para a gente, mas fica impedido porque a nossa fé impede. Existe tanta coisa que Deus quer falar, que Deus quer trazer, que Deus quer proclamar, que Deus quer fazer em te entender, mas não faz, porque a gente está parado no mesmo lugar e no mesmo nível. E se você perceber aqui, e aqui eu já caminho no final para a gente poder ir para casa, e se você olhar, você vai ver que o que mais machuca aqui Jesus não é Pedro questionar se era o Cristo ou não, mas é porque Pedro caminha e afunda. Você percebe, o problema não é questionar, não é perguntar se realmente era o Cristo, não é perguntar se realmente era Jesus. O problema nunca foi esse. O problema é que ele falou: se é o Cristo mesmo, permita que eu vá até aí. A fé dele iniciou no momento, mas não teve continuidade até o final do que ele queria. Então o maior problema não é você querer começar uma coisa, mas é você começar e a tua fé não sustentar você até o final.
Pois a Bíblia diz o quê? Que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Então, se você inicia uma coisa e não sustenta porque te falta fé, você é reprovado, você afunda, você sai da missão. Como Judas aconteceu. Judas tem uma fé no início, mas quando chega no final, duvida tanto, que no final ele se torna um traidor também. Então não adianta. E o maior problema são as pessoas que falam: esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer isso aqui, esse ano vai acontecer isso, esse ano vai acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo lá. E chega no final, você não faz nenhuma vírgula do que você prometeu. Se você olhar, talvez você pode ver que tem uma agenda do que você programou e você não começou nem a fazer. E sabe por causa de que você não fez? Porque te faltou fé. Porque te faltou ânimo para chegar até o final. Quem lembra da palavra do semeador? Foi jogada uma semente entre as pedras, até cresce alguma coisa, mas quando vem o sol, ela murcha. Por quê? Porque isso aqui, ó, confronto está de perseguição. E quando é confrontado e perseguição, murcha. Então não adianta, você pode ainda que faça uma florzinha, ainda que pareça o resultado, se não tiver fé até o final, para, murcha, seca. Então Jesus não está preocupado com o que você inicia. O problema é que Jesus falou: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim no meu reino. Então desculpa para você que está aí, não existe justificação para abandono de fé. Não existe justificação para abandono de fé. Abandonou, você afunda. Parou de olhar para ele, você afunda. Então hoje nós temos gerações que estão completamente afundadas na depressão, na ansiedade, porque não conseguem confiar mais nesse Deus. E são crentes, estão de frente de obras, estão fazendo coisas, mas é uma coisa: a fé está em falta. Não vive mais por fé. Eu e a minha esposa, a gente se encontra, na verdade não mais a minha noiva no caso, mas eu me encontro no momento desempregado. E estou fazendo coisas aqui e coisas ali. E tem momentos que eu fico preocupado. Eu falo: Senhor, tem coisas do casamento para resolver, tem coisas para fazer isso, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, alguém Deus usa, oferta aqui, oferta ali, aparece lá, e Deus aumenta a nossa fé, porque a gente continua confiando. Então não tem provisão para quem não confia, não tem mudança de vida para quem não confia. Pois Hebreu diz: aquele que se aproxima precisa crer que ele existe e que ele galardoa aqueles o quê? Que o buscam. Quando Jesus manda para a missão, Jesus fala: ó, não leve pão, não leve roupa, porque o Pai no céu vai alimentar vocês. O Pai do céu vai ir com vocês. E aonde nasce a frase: o seu obreiro é digno de seu salário. Então a fé, ela sustenta. A fé, ela traz coisas que talvez o dinheiro que está no bolso não consegue comprar. A fé nos leva num nível tão alto que talvez alguém que nunca pensou no teu nome te insere e te coloca lá. Então eu digo para você: não adianta começar algo extraordinário. Pedro andou sobre as águas, andou, fez alguma coisa, mas não chegou até o final. Os discípulos estavam com Jesus, e daqui a pouco levam um menino a ele, e eles não conseguem expulsar o demônio. Por quê? E olha que eles vão perguntar a Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu? Jesus fala: porque a fé de vocês é pequena. Quer ver? Não consegui nem expulsar um demônio, porque a tua fé te impede, te reprova, te coloca numa situação ruim. Então, gente, é hora de acordar. Eu sei que talvez isso não é nem a mensagem de longe, que a gente sai de casa querendo ouvir, que a gente sai de casa querendo escutar, querendo pensar, mas é mensagem que faz você olhar e recalcular a tua rota. Porque qualquer mensagem coloca você tanta esperança, mas não te insere em Cristo, não vem de Deus. E Paulo mesmo disse: eu considero amaldiçoado qualquer pessoa que pregue o evangelho diferente do nosso que a gente está anunciando para vocês. Fica de pé, quero orar para a gente poder terminar, por favor. Eu sei que existem pessoas aqui que o Espírito Santo precisava conversar. Sendo você ou não, eu não vou chamar ninguém aqui à frente para orar, porque muitas vezes as pessoas que precisam não vêm, ficam com medo, ficam nervosos, talvez pelo cargo que ocupa. Não, como é que eu, sendo essa pessoa, vou ali na frente? Então eu quero fazer uma oração por você. E você sabe como é que está a sua situação diante de Deus. E nessa situação aqui eu quero orar por você e quero que você seja sincero. Coloque no altar tudo aquilo que você precisa e reconheça que realmente você não foi até o final, porque talvez você não está acreditando.
Talvez aquele projeto que Deus queria que você começasse, só não deu start ainda, porque Ele sabe que a tua fé vai desfalecer no meio do caminho. Mas tendo uma coisa, ainda que você passe por tempestade, todas as vezes Cristo estará lá para sustentar a tua fé. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelos teus filhos. Senhor, Pai, nesse momento aqui está a tua igreja, aqui está o local da tua alma, Senhor, onde os seus filhos estão aqui. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para sondar os corações, não só sondar, mas para limpar, para purificar e colocar o teu Santo Espírito lá dentro, para que Ele possa fazer uma mudança por dentro e por fora. Senhor, se verdadeiramente a gente ainda não se arrependeu, se o pecado ainda continua a bater na porta e continua ganhando espaço no nosso coração, Senhor, nós queremos repreender nesse momento e dissermos: Senhor, faz a tua mudança, pois ainda que o inferno tenha a porta, o Senhor tem as chaves de Davi nas mãos. Então nesse momento, Senhor, abra qualquer porta que o inferno tentou fechar, entra no meio dessa tempestade, caminha por cima delas e mostra que o Senhor faz dos seus filhos mais do que vencedores, daqueles que decidem acreditar na tua palavra, Senhor, ó Pai. Então enche teus filhos de graça, enche teus filhos de poder e faz eles saírem daqui diferente da forma que eles entraram. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, eu não sei se vocês repararam, mas desde o início do culto, o Senhor está nos chamando para melhorarmos a nossa fé. Os louvores que foram cantados, as palavras que foram ministradas, está sendo falado sobre fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que te moveu a estar aqui nessa noite. Hoje é culto de missões, eu vou lá participar desse culto de missões. Hoje é domingo, eu vou lá. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que a gente ouvisse essas canções e para falar conosco sobre a nossa fé. E é o desejo do Senhor que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. A gente sabe muito bem se o que nós estamos fazendo direito ou não. A gente sabe muito bem se quando a gente dobra o joelho para pedir alguma coisa ao Senhor, nós estamos fazendo isso direito ou não. A gente sabe. A gente sabe muito bem se a nossa postura diante de Deus, no nosso dia a dia, está certa ou não. Algumas coisas a gente quer receber do Senhor, mas eu pergunto nessa noite a mim e a vocês: o que nós estamos dispostos a dar ao Senhor para que possamos receber do Senhor aquilo que nós estamos pedindo? Essa semana eu pensei num versículo da Bíblia que diz: dê e ser-vos-á dado. Mas a gente só quer receber. Mas o texto diz que primeiro a gente tem que dar. Mas dá o que, Senhor, para receber? E hoje o Senhor disse: a sua fé. Dê a sua fé para receber. Mas a gente não quer dar nem a fé. E a gente vive reclamando do que a gente não recebe de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a curvar a sua cabeça, a colocar a mão no seu coração, e se você sentir que você realmente precisa ter a sua fé aumentada hoje, saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor.
momento o desejo de aumentar a nossa fé. Mas é preciso dar para receber. Dar o que, pastora? Dar um passo de fé. Sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor é dar. Dê para receber. Se você quer receber, venha. Dê um passo em direção ao Senhor nessa noite. Ele está disponível para nos dar. Dê um passo em direção ao altar do Senhor para receber. Eu quero receber. Por isso eu quero estar aqui, diante do altar do Senhor. Se você quer, dê um passo e receba do Senhor. Eu não vou me demorar. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós queremos receber. E se eu quero receber, eu preciso dar. E é isso que a palavra do Senhor me incomodou essa semana. E hoje eu recebo do Senhor o desafio de dar para receber mais fé, para que a minha fé se movimente em direção ao Senhor. Eu preciso dar. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Senhor, os nossos corações se colocam aqui disponíveis para receber. Mas eu entendo, Senhor, que antes de receber, eu preciso dar. E eu quero dar, Senhor, esse passo de fé em direção a Ti. A Tua palavra foi pregada. Senhor, Pedro perguntou a Ti naquele momento: se é Tu mesmo que eu ande sobre as águas. E a Tua palavra foi: então vem. E Pedro ousou sair daquele barco e colocar o seu pé sobre as águas. A sua fé foi tamanha que deu a ele coragem para sair daquele barco. Mas ao olhar a tempestade, o vento, ao tirar os olhos de Ti, a sua fé foi abalada. Nós oramos nesse momento para que tenhamos fé, não apenas para sair do barco e pisar sobre as águas, mas para que tenhamos fé para manter os nossos olhos fixos em Ti. Quando o vento sopra forte, quando as águas se agitarem ao nosso redor, que a nossa fé nos faça manter os olhos em Ti. Que nada abale a nossa fé, que nada tire os nossos olhos de Ti. Que possamos ficar firmes diante das tempestades, diante do vento forte, que possamos manter a nossa fé firme em Ti. Senhor, Teus filhos que saíram do seu lugar e vieram até o altar do Senhor, que recebam, Senhor, uma fé inabalável, que haja neles a certeza de que aquilo que eles estão pedindo a Ti, Tu estás ouvindo e atendendo as suas orações. Assim eu te peço, Senhor, e já te agradeço, porque eu creio que nós não sairemos daqui da mesma maneira que chegamos. Sairemos daqui com a nossa fé fortalecida no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Antes de você se assentar,
dê um abraço em 2 ou 3 pessoas. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo, fortalecendo a sua fé no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele do tamanho da sua fé. Dê um aplauso a Ele do tamanho da sua fé. Aleluia. Tome o seu assento por alguns minutos. Meus irmãos, ontem seria o Congresso Regional de Mulheres, mas havia uma previsão de muita chuva e tempestade. Na verdade, por volta de meio-dia chovia muito e nós resolvemos adiar o Congresso Regional para que não passássemos por nenhuma situação de risco. E o Congresso foi adiado para amanhã. Então amanhã, segunda-feira, nós estaremos lá na MEB Parque Araruama, juntamente com todas as mulheres da CR3. Eu coloquei esse recado lá no grupo de mulheres e eu não tive retorno. E eu gostaria muito de levar a van. Não sei se as irmãs que já estavam com o nome vão poder ir amanhã, mas as irmãs que puderem, mas eu preciso da confirmação para confirmar com o motorista da van. Ele está disponível para nos levar, mas eu preciso da confirmação de algumas irmãs. Então a saída aqui da igreja, se as irmãs puderem ir, será às 19 horas e assim que terminar o culto, a gente retorna para cá. Terça-feira nós teremos o nosso culto de oração e culto da palavra. Na quarta-feira tem MCC, ensaio dos jovens, quarta-feira às 19h30 e quinta-feira, meus irmãos, nós teremos o culto e o culto em ação de graças pelo aniversário do Bispo Emerson. Estará pregando o pastor Silas Barcelos e teremos outros irmãos e pastores convidados e nós contamos com a presença de toda a igreja na próxima quinta-feira às 19h30. A nossa intenção é começarmos o culto impreterivelmente às 19h30 para dar tempo de fazermos tudo e ao final servirmos um bolinho aos irmãos que estiverem presentes. Então eu peço a colaboração de todos os irmãos que podem chegar antes das 19h30 para que às 19h30 nós comecemos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós anunciamos na semana passada um sorteio que nós estamos promovendo do Ministério de Mulheres. E eu fiquei de mostrar a Bíblia que está fazendo parte desse sorteio. Essa Bíblia aqui, Almeida Revista e Corrigida. Palavras de Deus em azul, palavras de Jesus em vermelho e promessas em destaque, além de mapas coloridos que tem dentro dessa Bíblia. Os irmãos estão vendo que as páginas dela são coloridas porque ela é marcada, as divisões da Bíblia: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, proféticos, evangelhos, as cartas e as epístolas e o livro de Apocalipse. Cada parte dessa tem uma cor diferente aqui na página, como se fosse um índice. E além de ser uma Bíblia com letras gigantes, né? Pessoas como eu, que necessitam de óculos, que têm dificuldade com essas Bíblias com letra pequenininha. Então nós estamos promovendo esse sorteio para angariar fundos para o Ministério de Mulheres, para pagar
esse transporte para o Congresso Regional e também o nosso evento do dia 12 de setembro. Meninas, nós temos apenas, se eu não me engano, 10 ou 12 nomes para o nosso evento do dia 12 de setembro. A nossa intenção é termos pelo menos 50 mulheres aqui nesse evento. Esse evento do dia 12 de setembro não é um evento gratuito, porque nós temos despesas, nós precisamos pagar o buffet, e esse buffet é R$25 por pessoa. O restante da despesa toda, nós queremos cobrir com esse sorteio. Então, esse sorteio é R$20. Quem ofertar com R$20, escolhe o número e vai participar do sorteio. Nós temos 2 brindes, um kit da Tupperware com garrafa e uma vasilha, ou a Bíblia. Quem for sorteado, o primeiro sorteado vai poder escolher entre o kit e a Bíblia, e o segundo sorteado vai receber o que o primeiro não escolher, né? Então são 2 prêmios. Amém? Nós temos hoje, nessa semana, aniversariante. Dia 3 foi aniversário do Vitor, mas ele não estava semana passada para receber a oração, vai receber hoje. E os demais aniversariantes da semana não estão presentes hoje. Então nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar pela vida do Vitor, que fez aniversário no dia 3 de agosto, e vamos orar também para o encerramento do culto e incluir nessa oração a caravana de missionários que estão lá no Mato Grosso do Sul. Os irmãos sabem que o Bispo Emerson está lá, juntamente com o Bispo Davi. Eles amanhã pela manhã estarão retornando para Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e uma parte estará retornando amanhã ainda para o Rio de Janeiro, e a outra parte, que é o Bispo Emerson, o pastor Carlos Henrique, não conseguiram comprar passagem para a segunda, só retornarão na terça-feira. Então nós estaremos orando agora pela vida do Vitor Hugo, e estaremos também orando por essa caravana que estará retornando para o Rio de Janeiro amanhã e terça-feira, e pedindo ao Senhor que leve os irmãos em paz para os seus lares, e que o Senhor nos dê uma semana de vitória. Pastor Pedro, venha fazer essa oração. Você que pode, levante suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida desse homem de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, eis aqui, Senhor Vitor. Eu quero entregar na palma das tuas mãos, Senhor. Trabalhe o Espírito Santo na vida dele, de uma maneira diferente, para a glória do santo nome, Senhor. Ô Pai, o Senhor sabe da necessidade dele, espiritual e material. Muito obrigado pelos anos de vida que o Senhor tem dado a ele, Senhor. Continua, quero ficar firme na tua presença, te louvando e bendizendo teu santo nome. E tudo aquilo que impede a tua obra, Espírito Santo, joga por terra nesta noite. Toca do alto da cabeça, pronto no pé, todo tipo de enfermidade, sai da vida dele para a glória do Santo nome. Muito obrigado. Mais esses anos de vida, e continua abençoando ele de uma maneira diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, ainda na tua presença, queremos te apresentar os teus filhos que estão ali, Senhor, em Ladário, Senhor, e que estarão viajando por aquela estrada, meu Deus, até Campo Grande. Senhor, abençoa, guarda, meu Deus, e direciona para a glória do teu nome. Que eles, Senhor, assim como foram, que retornem, Senhor, guardados pela tua poderosa mão. Acampe seus anjos ao redor dos teus filhos e dê vitória até que eles cheguem em paz
aos seus lares. Assim como nós, Senhor, que estaremos saindo daqui, que possamos chegar em casa, guardados pela Tua poderosa mão. Meu Deus, encontrando paz e júbilo dentro dos nossos lares. Dá-nos uma semana de vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Estenda a sua mão. Ah, tá. A Elisa quer dar um anúncio, não quer? O anúncio é a cantina, gente. Que a gente já tá até sentindo o cheiro. Eu já tava com fome. Quero, hein? Não posso não, mas eu quero. O que tiver lá é sopa de ervilha e empadão de frango, gente. Elisa. Rapidinho. Paz mais uma vez, meus irmãos. Então, quando eu fizer a pergunta para vocês, vocês vão responder: Congresso dos Jovens. Qual é o compromisso que nós temos nos dias 5, 6 e 7 de setembro? Isso aí. Ainda bem que vocês sabem, viu? Olha, gente, um assunto importante que a gente tem é... Vocês vão falar: mas não tenho nem roupa para esse evento. Tem sim, lá. Tá vendo? Essa é a camisa do nosso congresso, é a fidelidade, e nós estamos no modelo tradicional, modelo oversize, EP ao GG, extra G, e temos também infantil, para todos que quiserem fazer o pedido, para ficarmos lindos de fidelidade, de vermelhinho, todos juntos. Nós estamos fazendo até amanhã, tá? Então, como a palavra do crente é sim, sim ou não, não, a gente vai falar: vocês vão fazer camisa? Aí vocês, sim, entendeu? Aí amanhã, até amanhã a gente está aceitando o pedido, tá bom, meus irmãos? Amém. Tem camisa de R$37 do PP ao GG, tem camisa extra G R$40 do tradicional, e o oversize é um pouquinho mais, que é aquela camisa grandona, e a infantil R$32. Tem que pagar 50% para encomendar, né? Então até amanhã, quem quiser encomendar, paga 50%. Gente, essa camisa ficou linda, né? Eu não sou nem muito fã de vermelho, mas esse vermelho é um vermelho sangue, mas sangue de quem é forte, de quem come comida de verdade, né, Cássio? E aí quem quiser e puder encomendar até amanhã, encomende. Levante suas mãos e receba a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo com alegria, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos juntos: amém. Eia! 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 Subamos e possuamos a